Olá! Você sabe como se organiza uma aula? Como que se deve proceder em uma organização de aula? Quais são os passo a passo para que você consiga preparar uma excelente aula para lecionar com louvor, para ser uma aula relevante, para conquistar alunos, para levar alunos ao aprendizado? Você sabe? Eu quero convidar você então a pensar comigo alguns procedimentos, alguns detalhes básicos na preparação, na organização de uma aula. O primeiro ponto que se deve levar em consideração é o título. Qual título será a base inicial ali para estar pensando, para estar cogitando toda a aula? Qual é o significado, do título? Qual é o conceito inicial do título, uma vez que o título vai encabeçar a aula que será feita, lecionada. Depois você tem que levar em conta, a partir do título, quais são os objetivos a serem alcançados durante a aula. O que você quer levar o aluno a conquistar, a aprender, a fazer, qual comportamento você espera do seu aluno após a aula que será feita, realizada. Então, estabelecer os objetivos são fundamentais. Lógico, se você está dentro de uma EBD, Escola Dominical, e lá você tem a revista, exemplo da CPED, você tem os objetivos lá já dispostos na lição. É fácil utilizar aqueles objetivos, porém, às vezes não atende à realidade da sua classe, da sua sala, então você vai estabelecer objetivos de acordo com a sua realidade para atender às necessidades e às suas expectativas, bem como dos seus alunos, a partir do título já estabelecido. Depois, você tem que levar em conta o que nós chamamos de introdução histórica. Em que época ocorreu os fatos narrados ou que serão expostos na lição? Em que época nós estamos? Então, levar em conta o período histórico, seja em que você está ensinando ou referente ao assunto que você estará abordando na aula, é fundamental contextualizar historicamente do que se trata. Se você estiver, por exemplo, dentro de uma aula religiosa, ensinando, por exemplo, o Antigo Testamento, você vai ter que levar em conta o período do governo de Israel, se é um período monárquico, um período da anarquia, ou qual período do cativeiro, pós-cativeiro, com as suas datas, com as suas épocas, atualizando, contextualizando ali historicamente aquela aula que será ministrada, lecionada, para que seu aluno entenda em qual época estamos e de qual época estamos falando, para que a aula faça sentido. Além de estabelecer o título ou já ter o título estabelecido com seus objetivos, com a introdução histórica, tem que levar em conta o conteúdo. Qual de fato é o ponto do conteúdo que é de suma importância? Por exemplo, se você tiver que reduzir a sua aula, qual parte do conteúdo não pode deixar de ser ministrado? Quais são os pontos do seu conteúdo? Não só decorar, não só fazer uma leitura em casa, em seu preparo de aula, mas ter esse conteúdo já bem elaborado em sua mente, para que quando você for expor em uma aula, você possa expor com clareza. Em cima desses objetivos, de toda a introdução histórica que você fez ou vai fazer, você tem que pensar também nos exercícios, que são formas de fixação do conhecimento. Exercícios esses que poderão ser expostos e aplicados em uma sala de aula, em uma aula ou pós a aula. Então tem que levar em conta os exercícios. Exercícios que levem ao seu aluno a pensar, a refletir, a pesquisar para ter uma resposta. Lógico, são exercícios coerentes com o conteúdo que vai ser ministrado ou foi ministrado. Então, pensar nos exercícios é importante. Também é importante levar em conta que você tem que ter um resumo dos conteúdos ou dos conceitos principais dentro daquela aula, dentro daquele assunto exposto que será exposto. Até para que o seu aluno venha te perguntar, professor, quais são os pontos principais da aula? Você tem em mente. E os conceitos ali também estabelecidos, como a partir de palavras, a
partir de ideias que de fato serão expostos. Então, ter os conceitos e buscar profundamente esses conceitos é de fundamental importância para que se tenha uma aula excelente. Isto é, a gente está pensando na organização de uma aula para fazer uma aula maravilhosa, espetacular. Também é importante levar em conta a bibliografia usada ou que será usada no preparo da aula, né? Livros, matérias, artigos, assuntos relacionados ao título, ao assunto estabelecido. Isso tudo é importante para que o seu aluno perceba e entenda que você está respaldado, calcado ali em fundamentos históricos, literários, para estar lecionando e expondo o que está. Também é importante ter em mente bibliografia para indicar ao seu aluno, pós a aula, livros que ele possa adquirir para estar lendo, para estar se aprofundando muito mais, até porque a ideia é que a aula não tenha uma exaustão, um fim em si mesmo, mas que ela tenha uma continuidade com o seu aluno buscando o conhecimento, buscando toda a profundidade. Ainda em termos de organização da aula, temos que levar em conta que a aula sempre tem uma sequência, o assunto ali abordado sempre vai ter uma sequência e que não será exposto em um único encontro, em uma única aula, terá um outro momento, um outro encontro que dará continuidade naquele currículo, naquela matéria que você está lecionando ou vai lecionar. Daí, é importante deixar uma ideia para o seu aluno que ele precisa voltar na aula seguinte para que ele possa aprender cada vez mais e dar continuidade na construção do saber. Então, é uma espécie de fazer uma ligação com o assunto que vem. Não é adiantando um assunto, mas deixando uma ideia do que será o assunto, até mesmo aguçando a curiosidade no aluno. Assim como é importante já pensar na sua introdução histórica que você vai fazer, colocar ali um adendo do que foi a aula anterior, para que o aluno seja contextualizado. Então esses pontos, título, objetivos, introdução histórica, conteúdo, exercícios, resumo dos conceitos, bibliografia, não podem faltar em uma organização de aula. Não se iluda. Se você recebe o material pronto, se você recebe já todo o conteúdo para só aplicar, você corre o risco de não lecionar com excelência. Daí faça sua própria organização de aula ou internalize aquilo que foi te passado, mas tenha a sua organização de aula para que você consiga dar uma aula excelente, uma aula louvável. Eu espero que esses pontos aqui possam ajudar a você a lecionar com excelência. Eu espero também te encontrar no próximo vídeo, na próxima abordagem sobre didática, métodos de ensino, sobre como se faz um encontro de professores, uma reunião de professores. Eu aguardo você no próximo encontro, na aula seguinte, ok? Então fique aí com essa reflexão e que Deus te abençoe cada vez mais. Um abraço.